Gente, tudo bem com vocês? Olha, a gente está aqui ao vivo, vamos esperar as pessoas entrarem aí e a gente vai começar a nossa live. Deixa o pessoal chegando aí. Podem ir entrando, a gente já já vai começar o nosso bate-papo. A Renata já entrou aqui, já já vai aparecer aqui com a gente e vamos conversar. Deixa eu já entrar aqui com a Renata para a gente começar o nosso bate-papo. Que vai estar demais, gente. Vamos, né, trazer fé e esperança aqui nessa live hoje. Vamos falar de coisas boas. Vamos chamar a Renata aqui para ela entrar e os seguidores também dela interagir com a gente aqui. Já já ela aparece aqui conosco. Oi, Olá, Renata, tudo bem? tudo jóia? Olha, finalmente aqui, né? Estamos entrando nessa onda das lives aqui também. Para a gente conversar um pouco, bater um papo. É o que eu falo, Renato. Eu estou falando pro pessoal. A gente nessa quarentena, né? Diante de tudo isso, a gente está obrigado, assim, se reinventar, né? A gente tem que se reinventar a todo momento. E o uso das tecnologias está sendo fundamental nesse momento para a gente, né? Essencial mesmo, assim, o mundo está totalmente online agora. Já estava um pouco, né, antes, mas eu acho que agora deu um salto de anos, assim, muito rápido, né, no uso Algo da tecnologia. E muito, não tem muito. volta mais. Exatamente. Então, cabe aí a gente aproveitar bastante. Renato, eu quero agradecer muito por você aceitar o convite aí, participar conosco, né? Lembrando, gente, que a Renata já participou de um Obrigada. podcast meu, de uma gravação aqui em São Paulo, né? Direto lá no estúdio. E Verdade. hoje está participando aqui da nossa live nesse momento. Agora a gente está mais do que um podcast, a gente está fazendo as lives aqui também. Então, nesse momento, estou na minha casa, a Renata está na casa dela, e a gente está aqui para esse bate-papo. E hoje a gente vai falar, claro, de viagem, né? O Sem Roteiro, para quem não conhece, os seguidores aí da Renata que estão assistindo a gente, sejam muito bem-vindos também, os seguidores do Sem Roteiro. O Sem Roteiro, para quem não conhece, é um podcast que trata de viagem, né? Experiências de quem viaja sozinho. Inclusive a Renata já participou falando da questão, né, da viagem dela Sim, para o caminho de Santiago de Compostela, junto com o Rafael Kozuniskas. Inclusive tem episódio lá, já vou aproveitar, Renata, fazendo uma propaganda aqui para os seus seguidores. Pode isso. acessar lá o podcast Sem Roteiro, se chama Sem Roteiro. Está nas principais plataformas de streaming de áudio. Você pode acessar e tem lá a participação da Renata em um dos episódios. E tá muito bacana. Foi um dos Ótimo. melhores podcasts aí de experiências que eu já ouvi aí, que eu entrevistei. E a gente gravou um pouquinho antes de tudo estourar, né? Pouquinho Foi antes. tipo uma semana É antes. isso que eu ia falar, pouquinho antes. Tanto que aquela foi a última gravação que teve. Depois que você esteve lá com o Rafael, não teve mais gravação. Porque, na verdade, estava agendado para os próximos dias, né? Que ia ser daqui umas 2 semanas, depois daquele dia, e algumas para o próximo mês. Uhum. Que aí foi onde aconteceu tudo isso, e teve que fechar estúdio, teve que fechar tudo, e não deu mais. Então, as gravações eu estou fazendo algumas por Skype mesmo, e a gente está aproveitando aqui, né, os recursos que eu tenho de gravação e a gente transforma em podcast. Sim. É dessa forma que a gente está se reinventando aqui e dando É, continuidade no projeto. Então, assim, foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, né? Uma coisa bem repentina, vamos assim dizer, e que mudou completamente a nossa rotina toda, assim. E a gente está aqui hoje para mesmo. conversar, gente, para a gente bater um papo sobre isso, né? Sobre como está a situação hoje e como que vai ser daqui para frente, né? Como que a gente imagina que vai ser, principalmente nessa questão de viajar, né? Que é uma coisa que a gente gosta bastante. A Renata sabe disso, seguidores da Renata sabem, meus seguidores sabem, que é uma coisa que a gente ama, Sim. assim, fazer, conhecer lugares, estar em lugares, mas que infelizmente devido a tudo isso, né? Nesse momento não está sendo cabível isso daí. Então acaba complicando um pouco. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Me apresentando aqui, eu estou falando aqui direto de São Paulo, né? Eu moro aqui em São Paulo. A Renata está em Betim. É isso, Renata? Isso.
Eu moro em Betim, que é a região metropolitana de BH. Então, estou BH. aqui na grande BH. Tá certo. E por aqui, Renata, a situação, nossa, se você teve em São Paulo, né? Aquele tempo lá que você Hum, veio gravar o podcast. Se você vê como tá aqui agora, assim, parece uma cidade deserta, assim, sabe? Tudo muito diferente. Diferente daquela badalada São Paulo que a gente costuma ver. Inclusive, você passou por alguns pontos turísticos em São Paulo, que é de sim, movimento. A Avenida Paulista, por exemplo. Se a gente vê assim pela televisão como tá a Avenida Paulista, você fala, meu Deus do céu, é a minha cidade mesmo assim, é São Paulo, é muito diferente. E eu falo que a gente sente falta, né, de sair de casa e curtir as coisas aqui da nossa própria cidade mesmo, ao redor da gente, ficar em casa, assim, eu já estou em casa há 2 meses, né, de quarentena, é, assim, todos os meus trabalhos, meus projetos estão sendo realizados dentro de casa, então você sente falta, assim, né, de sair um pouco, de curtir até mesmo onde você mora, assim, né, as redondezas do lugar que você mora, que você verdade. vive. E eu achei engraçado quando eu estive aí, né? Foi tipo uma semana antes de tudo estourar. Então já estava rolando, na verdade, mas a gente não imaginou que fosse algo dessas proporções, assim, né? Sim, E eu lembro que. E aí já tinha casos, aqui ainda não tinha, né, oficialmente, pelo menos. E eu lembro de ver muito mais álcool em gel nos lugares, mas era só isso. Era assim, um álcool em gel ali e pronto, sem nada demais. A vida continuava, a gente fazendo planos e tudo mais, né? E aí, de repente, de uma hora para outra, virou tudo, né? Então não teve nem, vamos falar assim, um período de adaptação, né? Fechou e pronto. fechou completamente tudo. Foi tudo muito rápido, assim, né? Começou assim, é um caso ali, é um caso só ali, depois se alastrou, assim, por todos os lugares, como a gente pode ver hoje. E realmente é uma situação muito complicada, né? Que a gente vive nesse momento. É uma questão, acho que deve se cuidar, sim. Nesse momento estamos todos em casa, né? Quem pode, claro, ficar em casa. Eu acho que esse momento é essencial, né? Agora, falando um pouco de viagens, a gente não tem que evitar, né, nesse momento. Acho que não é o momento, nesse momento, assim, de viajar. Alguns tinham viagens programadas, e alguns amigos meus, engraçado, que tinham comprado passagem e tudo. Tiveram que, assim, sabe, desmarcar ou remarcar para uma outra oportunidade, assim, porque acho que esse momento tá complicado, né? E como que está aí a região de BH, a cidade que você mora, essa questão de casos, assim, tá tendo bastante casos? Então, aqui em Minas, na verdade, a gente está com poucos casos. Acho que é o segundo estado que tem menos casos. Aham. BH também está uma das melhores capitais em número de casos. Tá tudo fechado, BH, com planos de reabrir semana que vem o comércio, de uma forma gradativa, porque os casos estão sob controle. Aham. Aqui onde eu moro, em Betim, a cidade tem uns 500 mil habitantes, mais ou menos, fica meia hora de BH, então é bem próximo. Próximo, muito. O comércio, o comércio reabriu acho 22 de abril. Então já quase tudo voltando ao normal, assim. Quando reabriu, tinha reaberto assim, até bares e tal. Primeiro final de semana, né, o povo deu confusão nos bares e aí fechou. Mas o comércio, de maneira geral, está aberto. O número de casos ainda é bem pouco. Aqui foi o primeiro hospital de campanha que ficou pronto assim no Brasil e ele ainda está vazio. Então, assim, tem essa discussão do que fazer, né? Na verdade, é uma coisa que a gente tem que pensar muito, assim, porque a doença ela não vai embora tão rapidamente, né? A gente vai Sim, conviver com ela durante muitos meses, talvez anos e tal. Então, a ideia de ficar em casa e tudo mais é para achatar a curva, né? Para exato. os hospitais darem conta, né? Como aqui tá tranquilo, resolveram reabrir monitorando. E aí não sei até quando se fecha depois. Até falaram que poderia fechar depois. Como que seria? Não sei muito bem. E Mas aqui, tá bem. você viu, né, aí, acho que o pessoal, todos viram aí, quem não é de São Paulo, a antecipação de feriados que teve, né? Sim. Aqui, feriados sem a gente esperar, né?
Até eu fiz uma. Engraçado que eu fiz uma enquete aqui no Instagram do Sem Roteiro, perguntando, né, o que as pessoas acharam disso daí, né, de antecipar os feriados. Aí eu perguntei, vocês acharam essa ideia boa ou ruim? A maioria respondeu ruim. E principalmente quem tinha planos, né, de fazer viagens para os próximos feriados, que seriam a partir do meio do ano agora, para o final do ano, né? Então, inclusive, como eu disse, tinha pessoas que tinham comprado passagem já. Inclusive, até mesmo eu, assim, tinha planejamentos, assim, sabe? De ir para outros lugares, assim. Mas, devido a isso daí, já mudou, né? Todo o roteiro aí da gente. Então, assim, é algo que a gente não pode nem planejar muita coisa nesse momento, né? Porque as coisas, assim, mudam de uma hora para outra. Assim, incrível. Só num piscar de E olho, quem está assim. em casa aí, quem está em casa em São Paulo, para essas pessoas não fez diferença esse feriado, né? Porque elas já estavam em casa, então, na Exato. verdade, realmente perdeu o feriado, né? Assim, aqui, apesar de ter reaberto o comércio e tal, eu continuo em casa, saindo só para ir no supermercado. Então, eu nem vi como que a cidade está ainda, porque eu não estou trabalhando. Então, para mim, apesar do comércio estar reaberto, nada mudou. Continuo, né, o máximo que eu puder ficar em casa. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar também, porque a gente tem que ficar em casa o máximo que puder. Mesmo quem está trabalhando, né? Sai para trabalhar e fica em casa, não é para ficar passeando só porque está trabalhando, né? Então, assim, ficar o máximo que puder mesmo, para evitar e Nossa, tal, contato. muito. Vale frisar isso, né? Eu É, acho que não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade mesmo, assim, né? Nesse momento. sim. Quem pode, então acho que deve fazer isso. Como eu disse aqui, igual você completou aí agora, eu também só tô saindo assim, questão de necessidade mesmo, assim. Ah, preciso ir ali no mercado, comprar alguma coisa, vou, mas com todos os cuidados, né? Por causa disso que a gente deve deixar de ter todos os cuidados necessários, é importante. E é engraçado como muitas pessoas ainda resistem, né? Essa questão, assim, quer desobedecer. Às vezes eu vou, às vezes que eu tenho que sair por aqui perto, vejo as pessoas sem máscara, vejo pessoas reclamando. Esses dias até presenciei uma briga na porta do supermercado porque a pessoa queria resistir, porque não queria pôr a máscara para entrar no supermercado. E o funcionário impedindo que a pessoa entrasse, né? Então acho que nesse momento acho que a pessoa tem que ter um consenso, né, sobre essa questão. E exatamente essa live é para a gente conversar um pouco sobre isso, gente. A situação que a gente está vivendo hoje e como que vai ser daqui para frente, né? As coisas mudaram muito, assim, muito rápidas, né? De forma assim, um piscar de olhos, tudo mudou. E aqui a gente quer conversar com vocês, queremos a participação de todos que estão aqui conosco. Bem-vindos aqui, para quem está nessa live com a gente para a gente conversar sobre isso daí, como vai ser daqui para frente, principalmente nesse âmbito de viajar, né? Será se a gente vai viajar com aquela segurança, né? Quando tudo voltar ao normal, como que vai ser pós-pandemia, né? Qual a sua opinião sobre isso mesmo? Será se realmente, poxa, eu vou pisar no aeroporto agora com aquela tranquilidade, aquela segurança, né? Ou se eu vier um aglomerado no aeroporto, eu já vou procurar um lugar que esteja menos cheio ali. Como que vai ser entrar no avião ali? Nossa, será se essa pessoa que está do meu lado aqui tá tudo ok com ela? Né? Como que vai ser desembarcar em outro país? Como que vai ser desembarcar em outro estado? Então, acho que para muitos, Renato, eu fico pensando isso, até mesmo, por isso que eu decidi fazer essa live, começando com você, para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu mesmo fico pensando, será se vai ser normal isso daí? Será que essas coisas vão ser como eram antes, né? A gente viajar tranquilo, nossa, naquela felicidade, naquela tranquilidade. Mas, na minha opinião, acho que a gente, pelo menos no início ainda, depois de tudo isso, a gente vai ficar um pouco, né, ali restrito, a gente vai ficar um pouco receoso com tudo isso. Eu acho que nossa mente assim, psicológica vai mudando. Eu lembro a primeira vez que eu saí de máscara e vi as pessoas de máscara, eu comecei a rir sozinha, assim, que eu falei, que coisa bizarra, que coisa Demais. bizarra. E eu ficava olhando para todo mundo assim, e eu falei, que isso? Hoje, se eu vejo uma pessoa sem máscara, aí aquilo que é o que me incomoda, né? Eu falo, gente, que pessoa sem noção. Então a máscara já virou algo, assim, né, do dia a dia. Mas ela é do dia a dia enquanto a gente vai ali no supermercado fazer compra e volta. Mas e depois, né? Justamente para viajar mesmo, assim, porque a gente não vai deixar de usar máscara tão cedo, né? Assim. Exato. Então, Vale imagina frisar você isso.
você passeando, vendo um lugar de máscara, você vai sentar num lugar para comer, mesmo que seja um lugar aberto, né? Porque eu acho também assim, lógico que tem gente de todos os tipos, mas eu, falando por mim, sentar hoje não, né? Mas assim, daqui a um tempo, num lugar fechado, num restaurante fechado, eu vou evitar ao máximo, sabe? Assim, vou dar Eu preferência também. sempre para lugares abertos, quando tiver que ir, né? Eu estava falando com uns amigos meus, né? Que a gente fica fazendo vários encontros online, né? Igual eu. Que eu acho que é, vai reforçar cada vez mais, acho que uma coisa que já estava vindo, pelo menos eu com meus amigos, assim, de fazer reuniões nas casas das pessoas, Sim. né? Assim, daqui a uns meses, não agora, né, gente? Calma. Exato. Mas assim, é, então, para grupos menores, na casa das pessoas e tudo mais, ao invés de você ir realmente para um bar, um restaurante fechado, alguma coisa assim, porque vai dar aquela insegurança, e com razão, né, de frequentar lugares fechados mesmo. Com relação a pisar, você falou de aeroportos e tudo mais, né, que sempre tem aquela coisa cheia. Acho que num começo, pelo menos, eles vão tentar, acho que está sendo feito agora, né? Organizar alguma coisa de fila e tal. Mas eu acho que o mais complicado mesmo vai ser nos destinos mesmo. A gente de Sim. máscara, o medo daquela multidão, os pontos turísticos cheios, assim, não sei, acho que vai dar uma agonia. Eu, particularmente, não estou pretendendo viajar tão cedo. Esse ano eu posso até mudar de ideia, mas assim, sem chance. O máximo que a isso eu pretendo é fazer alguma viagem de carro aqui pelo interior de Minas, assim, quando puder, né? Algo mais tranquilo, eu vou pro meio do mato, mas nada de atrações turísticas muito cheias, né? Onde realmente, né, Aí, atrai pessoas. mesmo, exatamente. Porque Eu vi hoje, inclusive, eu li que Machu Picchu não vai cobrar ingresso esse ano mais, para ninguém. E aí eu pensei, mas será que realmente tem gente planejando? Tem, né? eu não Planejando e duvido que viajar existe, esse tem. ano, fazer uma viagem internacional. Aí eu pensei, não, tem, ainda tem as pessoas de lá e tudo mais, assim. Mas imagina, Machu Picchu é um lugar muito cheio, por mais que seja enorme e tudo mais, tem fila e tal. De graça, vai ficar ainda mais cheio? Como é que vai ser isso, assim? Então, não sei, acho que as pessoas estão ainda perdidas, os próprios lugares também, assim, meio atirando para tentar atrair Sim, turista, mas tem que ir com calma, né? tem que ir com A calma. gente não sabe É que como o vai ser. momento, né, Renata, acho que faz as pessoas terem mais essa ansiedade, né? Vamos dizer assim, nossa, eu preciso viajar, meu Deus, eu não vejo a hora disso acabar. Então, provavelmente, quando tudo isso passar, as pessoas, algumas, né, não vão nem pensar, vão querer ir mesmo assim para esses destinos, fazer uma viagem internacional, mas para algumas, né, no caso da gente, igual você comentou aí, eu também penso da mesma forma, eu não arrisco assim, igual meus projetos, meus planos que tinha assim de viajar. Igual, tive uma oportunidade de viajar agora para outro estado, mas recusei. Falei, não vou arriscar agora. Acho que esse não é o momento, né? Meu pai, inclusive, estava com uma passagem comprada, só que faz tempo, já antes dessa pandemia, né? Uhum. Aí chegar aí, tudo mudar. E agora ele já está desistindo também. Até a gente vai ver se consegue mudar. O voo consegue, né, adiar ou pegar o dinheiro de volta. Porque acho que esse momento não dá para arriscar assim. Eu mesmo não, assim, sabe, não consigo, né? Ver assim, com um olhar tranquilo, falar, nossa, vou entrar, vou pisar no aeroporto, vou entrar no avião de boa. Ah, tô com máscara, mesmo assim, eu tô passando álcool em gel, mas eu acho que tem um receio ali ainda, né? Então, como você disse, tem pessoas que vão querer sair sim para fora, vão, mas outras vão pensar muito bem. E eu acho que quando tudo passar, acho que todos, né? Acho que querem ter esse momento de liberdade. Quer sair, quer aproveitar, vai ser o direito. Acho que, nossa, vai ser uma comemoração, meu Deus, quando acontecer, tudo isso daí, essa liberdade de volta. Quando tudo falar, gente, tá normal, acabou, vamos sair, vamos passear, vamos viajar. Mas, na minha opinião, eu vou sair assim, para lugares próximos aqui, vou para o interior, né? Pego o carro, vamos para um lugar aqui, vamos pegar um Sim. sítio, vamos pegar uma chácara. Acho que não Banho vai de faltar cachoeira. opções. Exatamente.
Então, acho que é É. isso. Então, aí depois que a gente começar a sentir uma confiança maior, a gente pega aí outros destinos, né? Um pouco mais longe aí, até tudo realmente voltar ao normal. Mas é o que eu acho também assim, a gente fala isso agora, né? Com o conhecimento que a gente tem agora, né? Semana que vem, mês que vem, pode mudar tudo, né? A gente não sabe exatamente É, como que isso vai aí. ser. E assim, não vai ter um dia que, né, todo mundo vai ter liberdade e tal. A gente vai tendo essa liberdade aos poucos e a gente vai ter que aprender a lidar com ela, com consciência, né? De você saber onde você pode, onde você deve ir, para evitar essas aglomerações mesmo e tal. Sim. Até ter uma vacina, sabe-se lá quando ela vai chegar. Não só quando ela vai chegar, Eis né? a Porque as questão. pessoas falam, já tem estudos e tal. Mas uma coisa é a vacina ficar pronta, outra coisa é ela chegar na gente. Né? Assim, Isso, o exato. Brasil está numa grande desvantagem aí com relação à É vacina, que algumas né? pensam isso, Vários né? Nossa, aspectos. surgiu a vacina no país tal. Nossa, pronto, chegou no mundo inteiro. Né? Vamos tomar essa vacina pronta e acabou. Exatamente. Igual você disse, Brasil tá aí numa realidade diferente. Não. E tem o tempo para produzir vacina em larga escala, né? Bilhões de doses. Tem os reagentes, os insumos, tudo que você precisa para produzir essa vacina. Não tem como ficar pronta, né? Milhões, bilhões de doses muito rapidamente. E outra, além da gente estar numa desvantagem dos acordos, né? Comerciais, políticos e tudo mais, o real ainda está muito desvalorizado, né? Então, assim, para a gente vai sair muito caro a Muito. vacina, né? Assim, e aí, quando a vacina começar a chegar aqui, a gente vai ter que ter ordem de prioridade. Igual acontece com a gripe, por exemplo, né? Não tem como vacinar todo mundo assim. Então vai ter que ter prioridade, por exemplo, profissional de saúde primeiro, né? Assim, Uhum. grupos de risco. Então, assim, até chegar nas pessoas, adultos mais jovens, sem nada, vai demorar muitos anos, gente, Muito. infelizmente. Assim, A para gente tem que gente entender tomar a isso. vacina mesmo. Lógico que enquanto os outros estão tomando a vacina e tudo mais, a doença vai diminuindo, né? Claro, mas assim, pra gente, você tomarmos a vacina, espero que esteja errada, né? Mas acho que vai demorar Queremos, muito né? ainda. Está errado, mas Não sei. Então, assim, a gente vai ter que aprender a lidar mesmo com a doença. muito. Assim, Assim, serve aí como uma lição pra gente, né? Uma atividade aí a ser exercida. Desde já se preparar. Eu falo, Renato, o momento agora, eu costumo dizer pro pessoal, pros meus amigos, o momento agora está sendo de preparação, né? Às vezes a gente não sabe, outras coisas estão por vir. E aí? A gente tem que se preparar. Nesse momento, claro, a gente tem é. que criar uma certa fé, uma certa esperança, mas a gente tem que estar preparado, né? Acho que isso aí já veio, Mas tem que ser realista, né, tem que ser também. realista, Tipo, a gente tem exatamente. que ser esperançoso e tal, otimista, mas ao mesmo tempo tem que ser realista. Não adianta só falar, ficar lá no mundo. Não, a gente tem que trabalhar com possibilidades reais também, né? Reais, a realidade, né? Isso é muito importante. É cabível no momento, né? Eu tô vendo aqui um comentário, a Isabelle comentou aqui, acho que vai ter menos pessoas no avião, teremos mais horas no aeroporto para fazer uma viagem internacional. Penso que será mais rigoroso. Eu também vejo dessa forma. Eu não sei se você chegou a ver, tem uma empresa aí, que eu não lembro agora o nome dessa empresa, mas ela meio que fez uma simulação de como que os aviões serão Nunca vi. equipados quando voltar assim, sabe? Tudo normal. Aí tem uma empresa que criou, tipo, fez uma simulação, assim, tipo, criou um desenho 3D, mostrando, assim, tipo, cadeiras do avião separadas, né? Não é mais aquela, assim, de 3 lugares, né? Igual normal que a gente Uhum. vê nos aviões. Mas cadeiras separadas, tipo assim, sabe? Como se fosse uma lona se cobrindo, né? Como a pessoa não consegue ver quem tá do seu lado, assim, você não vai conseguir olhar o rosto da pessoa, você vai ter, tá, tipo, coberto, assim. Então, eu acho assim que vai ser realmente diferente, vai ser um pouco mais rigoroso. Principalmente, igual a Isabelle falou aqui, na questão de viagem internacional, né? Acho que eles vão pesar um pouquinho mais essa questão também. Então, eu concordo aí realmente, Sim. Isabelle. E aí você pensa, por exemplo, todos esses, várias desses procedimentos de segurança que a gente tem hoje, principalmente para voo internacional, né? A coisa dos 100 ml, muitas vezes alguns aeroportos pedem para tirar sapato, cinto, essas coisas Sim, todas, raio-x.
tudo isso não vem do nada, vem de alguma coisa. O 11 de setembro, por exemplo, o atentado mudou muita coisa, né? Assim, essa forma de segurança mesmo. Então, várias dessas medidas foram por causa do atentado. Então, acho que várias medidas vão acontecer e vão ser incorporadas mesmo na aviação daqui para frente, por causa do corona mesmo. Sim, total. E eu tava refletindo, né, também nessa questão, quando a gente tava falando sobre, nossa, como que vai ser, né, quando tudo voltar ao normal, sair, poder ter essa liberdade de sair, curtir os lugares. Eu falo que o primeiro lugar que eu quero ir, assim, também que eu almejo muito, é dentro de São Paulo mesmo, assim, sabe? Dentro da própria cidade. Porque, como eu disse, São Paulo tem muitos lugares turísticos, assim, igual bares, né? Questão de bares, restaurantes, Avenida Paulista, por exemplo. Quando você esteve em São Paulo, você foi na Paulista, né? Sim, Conheceu foi, o caminhei, Sesc lá, subir naqueles mirantes, assim. foi. Falei, eu sinto falta disso, porque ó, todos os parques fechados, parques clássicos aqui, como o Parque Vila Lobos, Parque do Ibirapuera, que eu sempre costumava ir, dar um rolê de bike, tudo fechado agora. Então, assim, eu costumava ter essa rotina de sair pelos lugares. Eu amo café, eu gostava sempre de ir numa cafeteria no centro de São Paulo, na Paulista, que tem ótimas cafeterias. Então, eu sinto falta disso. Então, acho que a primeira coisa que eu quero fazer é sair assim, sabe? Como você disse, não um lugar fechado, né? Eu vou ter esse receio também. Mas num lugar aberto, assim, com todos os cuidados, vou aproveitar o máximo, assim, vamos jogar e aproveitar. Isso daí eu sinto falta bastante, porque parece que a gente está aqui. Ó, eu tô em São Paulo, mas parece que eu não tô. Parece que eu tô numa cidade do interior, deserto, assim, sabe? Sem ninguém, sem poder estar com os amigos. Igual eu sempre costumava sair, curtir bastante, assim. A gente ia pro shoppings, a gente ia pro restaurante, assim, na parte da noite, principalmente final de semana. E faz tempo que a gente não tem isso, né? O encontro agora é assim, virtual, né? Faz uma chamada por Skype, faz uma chamada pelo WhatsApp. E o encontro acontece nesse momento assim, cada um na sua casa. Aqui em BH a gente tem muito essa cultura de bares, né? Por sorte tem Em muitos Belo bares ao Horizonte ar é bem livre. cultural, né? Eu tava vendo na televisão hoje uma reportagem falando, né, da cultura que BH tem, dessa questão de bares. Pois é. Tem muita essa coisa de bares, coisa ao ar livre, muitos bares também, final de semana, durante o dia. E tem muitos eventos culturais em praça, em parque, essas coisas, Aham. aglomerações, né? Sempre tem algum festival, alguma coisa acontecendo em alguma praça, algum parque e tal. E é muito louco pensar que, né, vamos ficar muito tempo sem isso, porque a cultura também, né, vai ser uma das últimas coisas a voltar, né? Porque Sim, gera com aglomeração, não tem certeza. como, né? Então, assim, Gera e muito, né? cultura, turismo, vai ser complicado. São duas áreas muito complicadas de voltar mesmo ao que era mesmo, assim, muito complicado. Principalmente na questão, né, da questão levando assim a cultura, tratando de museus assim, que locais fechados mesmo assim, por exemplo, cinema, teatros, Cinema, teatro, exposições assim, sem chance. sem chance total. Então, né, quem gosta de ir para esses lugares assim, acho que, né, vai ter que ter uma boa calma aí para esperar tudo isso voltar ao normal e realmente abrir normalmente para o público, né? É muito importante. É. E onde você mora, tem movimento assim, tem bastante lugares ao redor que você consegue ver assim, tá tendo tumulto, porque aqui em São Paulo, Renata, assim, o pessoal fala, gente, sem aglomerações, mas hora ou outra você vê algum lugar aqui, o pessoal fazendo festa, assim, sabe? Eu paro pra pensar, falei, meu Deus do céu, gente, como assim? Lugares abertos, assim, coisas de shows abertos, e o pessoal lá entrando, fazendo show normal, como se nada tivesse acontecendo, sabe? Eu falei, meu Deus, como assim? Tá errado isso daí. Muito, muito. Aqui eu não vejo, porque eu não saio de casa, né? Mas eu fico sabendo, assim, aqui sempre mostra o centro da cidade como está aberto, dizem que está bem cheio, mas está tendo fiscalização. Aí não sei como é. Mas em relação à festa, eu fico sabendo, às vezes, de umas coisas e falo, gente, como que pode? Tem até alguns perfis no Instagram que é tipo Vacilo Covid BH, Vacilo Covid Betim, que mostra festas das pessoas, assim, Aham. expõe as pessoas mesmo. E, assim, tem gente fazendo festa grande mesmo, fazendo aniversário com convite e tudo mais, e festa lá Pugliese,
Sim. né? Que ela Nossa, fez, e pelo amor foda-se de a Deus, foi vida. um... Sem comentários. Coisas, pois é, coisas desse tipo, assim mesmo, que você pensa, gente, mas o que que essas pessoas pensam, né? E assim, não só de fazer o que tá errado fazer, mas de ainda postar aquilo, enfrentando, né? Assim, é muito louco você postar uma coisa errada assim que você está fazendo. Hoje, essa noite, eu sonhei. Já é a terceira vez que eu sonho com coisa assim, que eu não tô de máscara, que eu tô em algum lugar e tal. E essa noite eu sonhei que eu tava viajando e eu tava fazendo stories. E tudo bem, aí depois, quando eu fui assistir meus stories, eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Tava mostrando outras pessoas ali, aglomeração, eu indo num lugar sem máscara. E aí eu vendo meus stories e pensando, o que eu fiz? Aí eu acordei rindo, assim, como que a coisa tá entrojetada mesmo, né, gente? Assim, até no meu sonho eu já tô me sentindo culpada de ter feito algo, né, que eu não fiz, ou em outro sonho que eu tava no Observatório de Caeté, que é aqui perto de BH, e tava lotado de gente, todo mundo de máscara, mas eu tava incomodada que eu tava muito cheio, então, assim, tá fazendo parte até dos sonhos, essa coisa toda. Não, vira uma alucinação completamente, né? É uma coisa louca. No começo, assim, também pra mim, falei, meu Deus do céu, eu ficava assim, sabe? Eu era um louco, assim, da questão de usar máscara. Eu, desde o início, procurei me precaver, até mesmo quando não era obrigatório o uso de máscara, eu já procurei me precaver, eu e minha mãe, a gente já saía, assim, de máscara, sabe? Quando começou. Porque eu sabia que isso ia se agravar, não adianta, a gente, né, procura olhar para esse lado. Eu falo, eu sou jornalista, minha profissão é essa, né? Então a gente tem que olhar o além, procurar, né, assim, olhar fora do normal, procurar ver o que as pessoas não veem e ver dessa forma. Então eu já saía de máscara. E era engraçado que a gente saía de máscara, até mesmo aqui por perto, e o pessoal ficava olhando pra gente assim, sabe? Tipo, meu, o que esses loucos Falando estão estranho. fazendo? O que esses loucos estão... Por que estão usando máscara assim? Mas você vê, chegou um momento que Verdade. agora é obrigatório, agora se tornou algo comum as pessoas usarem, né? Totalmente comum. E o estranho é não usar, né? O estranho é não usar. Falou tudo. Total. Você encontra alguém assim. Muito. Pois é. Então, mas é exatamente isso, igual você falou. Eu também assim, não tô saindo, mas como eu disse, eu vejo ao redor da minha casa aqui, né? Eu moro aqui, às vezes eu subo pro andar de cima, vejo assim salões, vejo tipo prédios vizinhos que tem por aqui, pessoal se juntando, pessoal numa lajezinha ali, fazendo um churrasquinho, né? Então, é complicado. Então, acho que esse momento é um momento de se precaver bastante, bastante mesmo. E a gente viu, né, em questão dos países também, tem alguns reabrindo, né? Aí a gente já viu. Aí o engraçado que eu tava vendo dessa questão também, né? O nosso tema aqui hoje, falando como que vai ser viajar. Eu tava vendo a Espanha, acho que foi a Espanha, que agora eles estão, assim, limitando o número de pessoas, assim, para usar praia, né? Parece que só pode ter 5.000 pessoas, assim, por dia na praia. E quando você tá ali na areia, na água, você tem que estar também no ponto de distância certo ali, tudo fiscalizado, né? Tudo orientado ali pelas autoridades. Então, a questão mudou muito. Os países já estão voltando ao normal. Amigos meus que estão fora de outros países também, relatando isso daí. Assim, a rotina tá voltando ao normal, mas como a gente falou aqui, com aquele receio ainda, né? Muitos preferem ainda ficar dentro de casa, não querem sair. Ah, tá ok, os parques estão abertos em alguns países, as praias, mas muitos ainda, né, estão com esse receio. Na China mesmo, eu estava vendo uma reportagem hoje, tem alguns casos lá que já estão voltando, foram registrados agora novos 127 casos, né? Então, as autoridades Sim. lá já mandou mudar tudo, fechar tudo de novo. Então, esse momento, como eu disse, está um pouco imprevisível, né, pra gente, Muito, para todo muito. mundo. E uma coisa de planejar a viagem também, a gente aqui no Brasil, a gente não sabe como que vai ser as restrições dos países, né? Por exemplo, esses países europeus, por enquanto, estão abrindo ali para eles, né? Para Para um eles. comércio do país, e aí depois o comércio da União Europeia e tal, a gente não sabe as restrições. Até mesmo porque o Brasil ainda está no auge, né? A gente não. Eles já estão diminuindo, a gente só está Sim. crescendo, né? Então, é muito complicado você falar, ah, não, eu vou, sei lá, em outubro para Portugal, que seja. Será que você vai poder entrar? Como é que vai ser isso? Né? Então, Às vezes vai perder dinheiro, às vezes vai perder tempo.
E vai ser Será que vai ter uma outra onda? Uma outra super onda que vai fechar de novo, mesmo que não seja só pra gente, né? Que vai ter que fechar de novo. Então, assim, é muito, muito incerto. Não tem muito como você prever nada, assim, para longo prazo. E agora não pode mesmo, né? Então, para depois, acho que não é a hora também, não. Cheio de promoções de passagem, né? O povo Nossa, o que mais tá aproveitando. tendo? Isso que eu ia comentar. Tá tendo muita promoção. Inclusive, eu tava vendo em classe executiva como as passagens baixaram, assim, sabe? Baratas, se for ver. É o ponto de vista que custa uma classe executiva. Tá muito barato. Baixou tudo, né? Hotel, pacotes turísticos, assim, passagens aéreas. Tá muito barato, tudo. Mas é um risco muito grande, né? Muito. Para você ter ideia, De Renata, várias diante coisas. de toda essa promoção, teve o Lucas Amadeu, que foi um youtuber que eu entrevistei para o meu podcast também. E assim, viaja o mundo completo, assim, sabe? E ele gosta muito de viajar. Inclusive, ele citou isso no podcast. E com essas promoções, ele já comprou, assim, várias viagens internacionais a partir do meio do ano agora até novembro, né? Que seriam esses feriados agora que, inclusive, já não vai ter mais, foi antecipado. Então, já começou uma frustração para ele aí, porque, você vê, sem esperar, ele comprou a passagem, até ele falou assim, mas enfim, eu vou dar um jeito aqui, mas nada vai cancelar minha viagem, vou viajar os finais de semana, pelo menos que seja só um final de semana, mas volto no domingo à noite, segunda-feira já vou direto para o trabalho. Mas é aquilo, né? Você compra tudo barato, mas você pode se frustrar um pouco. Igual, pegou ele de surpresa, né? Com essa decisão tomada aí da antecipação dos feriados. Então, querendo ou não, aquele roteiro que ele tinha já caiu por terra. Não, você vai conseguir aproveitar os lugares também, como que vai ser restrição nos Sim. lugares, porque aqui no Brasil cada estado está de um jeito diferente, né? Então, assim, agora, algum estado, igual eu falei, Minas, está muito bem, espero que continue, mas não sei se daqui a pouco vai, né, começar a crescer demais e vai virar alguma coisa. Então, a gente não sabe, é muito difícil prever, É muito, muito né? Você fala, difícil, muito. É igual você disse, Minas aí tá tranquilo ainda, né? Que aqui é São Paulo, por exemplo. Tá muito de boa fazendo essa comparação. E o pessoal fala assim, eu acho que não vai ter o lockdown aqui. Eu prevejo o lockdown aqui. Igual eu disse, né? Eles fizeram aí essa antecipação dos feriados para meio que eles terem uma média ali de como que vai ser, se realmente vai funcionar. E talvez as próximas ações aí, né? Aqui do estado seja isso daí. Não funcionando, aí sim talvez seja previsto aí o lockdown aqui para São Paulo. E eu não descarto essa possibilidade. E acho que quem não acredita é bom já se preparar, principalmente quem é aqui de São Paulo. verdade, porque tá complicado. São Paulo e Rio já estão mandando pacientes para Minas, né? Então, Isso, assim, muito. é E eu falei aqui dos meus planos, de onde eu queria ir, né? Igual eu falei, eu quero aproveitar muito a cidade aqui mesmo, de São Paulo, antes de viajar para outro lugar. Você, antes, Renata, de tudo isso acontecer, tinha algum plano de viagem próximo, assim, diante desses meses? então, é muito louco o que aconteceu esse ano, assim, porque eu sou professora, então eu tenho férias janeiro e julho, que é quando eu faço viagens mais longas. E eu sempre programo viagem com bastante antecedência, porque eu já sei quando são minhas férias. E esse ano eu não estava conseguindo programar, não estava. Chegar num acordo, não sei o que eu faço, essa coisa toda. Até no podcast eu falei que eu pensava até em fazer o caminho de Santiago, Sim, né? eu lembro disso. De novo esse ano. E logo depois que eu saí de lá, na semana que eu voltei para cá, eu resolvi comprar passagem. Olha a louca, né? Já estava surgindo essa coisa, mas eu não achava que seria tanto, que ia durar, sei lá, 2 meses, depois ia voltar tudo ao normal, que não ia ser nada que ia fechar os lugares, igual tinha sido na China. Uhum. Até então, todos os países estavam tudo aberto, assim. E aí, eu tenho um voucher da TAP, porque o ano passado eu tive um overbooking, então eu ganhei um voucher para eu voar. E eu não conseguia entrar em contato com a TAP, não conseguia de jeito nenhum. Eles trocaram meu voucher, eu não conseguia. Aí eu falei, quer saber? Não é para eu fazer isso. Tanto que meu voucher novo é do dia 13 de março. Nossa. E aqui
Fechou, o comércio fechou no dia 18 de março, ou seja, 5 dias depois, dia 13, eu estava tentando comprar passagem. E ainda bem que eu não consegui, né? Ainda mais uma passagem promocional com voucher, sei lá, eu ia perder e tal. E ele vale até 3 de março do ano que vem, então ainda tem uma segurança ali. Mas plano mesmo era isso que eu tinha. Para final de junho, que eu ia viajar, já estava olhando há bastante tempo a passagem, mas eu não comprava. Muitos dias, semanas eu olhando e não comprava, não comprava, não comprava. Eu resolvi comprar na véspera. Então, assim, eu não tive essa coisa de ter que cancelar viagem mesmo, sabe? Assim, de passagem comprada, alguma coisa assim. Não. Eu tentei, mas o universo não deixou eu comprar passagem, ainda bem, né? Então, tive bem sorte dessa vez, assim, porque numa época dessas eu já estaria com algo programado, efetivamente programado. Então, é hilário, né? Porque falando dessa questão também, eu tava conversando com um antigo professor de inglês meu, e ele tem uma escola de intercâmbio, né? E ele falou, e eu fiquei sabendo esses dias que ele vai fazer um pacote de intercâmbio para Los Angeles no ano que vem. Só que eu tô doido para ir, eu quero ir, né? Já faz um tempo que eu tô organizando fazer um intercâmbio para fora do país. E só que ao mesmo tempo eu tô nessa insegurança, eu não sei se eu vou. E envolve mais do que isso, Renato. Envolve a questão do dólar também, né? Que a gente está acompanhando aí, tá um absurdo. Pelo amor de Deus, espero que isso também seja uma questão a ser melhorada, né? Pelo menos nos Eu próximos também. anos aí, porque não tá fácil. Eu falei, então já envolve duas questões aí, pelo menos para viajar para fora agora, né? Fazer uma viagem internacional. É o dólar e a coronavírus. São dois empecilhos aí nesse momento. Sim, por isso que eu falei também que eu não sei quando eu vou viajar, por essas duas coisas. Porque Uhum. mesmo se puder, como que você vive em dólar, em euro, ou alguma coisa assim? É muito complicado. Ainda pensei, o que eu vou fazer com esse meu voucher? Mas, assim, eu tenho que emitir a passagem até março. Mas eu Aham. posso usar mais um ano. E eu falei, mas com euro a R$ 7, sei lá, não dá. Mas eu posso, como é da TAP, eu tenho que ir para lá, mas eu posso pegar algum voo da TAP para algum outro lugar mais barato, assim, né? Aham. Nem sei também, né? Eu vou pensar isso só ano que vem. Mas, assim, eu tava pensando que como que você vive com um euro a R$ 7, gente? Impossível, pelo amor de Deus, não dá. Não dá, chegou numa marca histórica assim que, meu Deus do céu, assim, é de chocar. É realmente de assustar. Não dá, não dá. Por isso que se tiver que viajar, minhas próximas viagens vão ser por aqui mesmo, pelo Brasil, assim, é o que eu penso, é mais fácil de controlar, de Bem prever, melhor. mas ainda não estou planejando muita coisa porque eu não vou ter feriados também, né? Então a minha ideia, a princípio, é viajar final de semana aqui. Em Minas tem muito lugar, muito lugar. Eu gosto muito de viajar por aqui, assim, eu gosto muito de cachoeira, de fazer trilha, essa coisa mais E é um lugar que natural, Minas assim, tem muito então disso, né? Inclusive, eu tem nunca cheguei aí, demais. só passei próximo, assim, de carro, mas nunca cheguei a parar para conhecer a cidade. Mas eu tenho muita vontade, como você disse, eu também não tinha, né? Tenho esse plano, assim, de ir para fora do país, mas com isso daí talvez eu vou repensar um pouco, vou, né, aproveitar aqui dentro do estado mesmo, fazer viagens nacionais. Inclusive, eu quero conhecer muito Minas Gerais, né? Eu vejo todas essas rochas que tem aí, cachoeiras, trilhas, são coisas que eu gosto e eu acho um momento assim cabível para ser feito. Acho que dá para curtir muito também. Minas é um lugar Matar que é saudade de comida maravilhoso. mineira, de fogão a lenha. Eu amo, nossa, meu Deus do céu. Pois é. É muito bom mesmo. E eu estava vendo aqui, você postou, né, hoje uma publicação aqui de um TBT, inclusive você marcou o sem roteiro aqui, e você trouxe exatamente essas questões que a gente estava discutindo, que eu estava pensando também, né? E você inclusive escreveu aqui, sabe-se já quando poderemos curtir uma rede no meio de uma das várias lagoas deliciosas de Jeri, que inclusive é um lugar maravilhoso. Eu amo mesmo, eu Sim. curto muito assim, sabe, viajar para Fortaleza, para o Ceará. Sempre que eu vou para lá, eu costumo conhecer lugares diferentes de lá, porque, nossa, é maravilhoso. Recentemente eu tive, a última viagem que eu fiz agora foi para Porto das Dunas, né? Lá em Aquiraz, que foi lá perto do Beach Park. Já visitei Canoa Quebrada também, que é um lugar maravilhoso. E outra coisa aqui que você destaca é, sabe-se lá quando poderemos viajar sem medo e curtir as férias e feriados novamente. E quando ficaremos tranquilos no meio de aglomerações, né? São pontos que nós já discutimos aqui. Quem está entrando aí agora, a gente É. discutindo exatamente isso daí, né? Sobre essa questão. Poxa, vai ser tranquilo? Será realmente?
vou poder pisar Nossa. ali o pé tranquilo naquele lugar, né? Vou poder aproveitar da mesma forma, curtir ali com tranquilidade, com segurança, vai ser como antes, né? Então, acho que são questões que eu quis compartilhar com você porque eu estava refletindo comigo mesmo, sabe? Isso daí. Eu falei, eu quero compartilhar, eu Uhum. quero ver o que o pessoal acha. Isso daí, se é uma brisa minha, se é uma loucura da minha cabeça, mas, assim, eu procuro se pensar, sabe, dessa forma. Eu mesmo, assim, acho que vai levar um tempo, realmente, para tudo isso. E realmente é uma questão que a gente vai levar tempo, como eu disse, questão de segurança, questão de tudo tal normal, né? Então acho que vai levar um tempo. E é com algumas pessoas que eu, inclusive, quando eu divulguei aqui que ia fazer essa live, comentou isso também. Poxa, realmente, eu penso dessa mesma forma. Não sei se eu vou ter essa segurança, não sei se vai ser como antes mesmo assim, pelo menos por um tempo. E uma coisa que a gente tem que levar em conta também para viagens internacionais é com relação ao seguro viagem. Porque a maioria, agora tem um ou outro até que já começou a cobrir Covid, mas eles não são obrigados a cobrir epidemia, Sim, pandemia, nada disso. Então, assim, como é que faz? Você vai viajar para outro país, se vai ficar à mercê de que vai que você pega, fica doente lá. É caríssimo, né? A gente vê com nos certeza Estados mais. Unidos, por exemplo, que é tudo muito caro e não tem atendimento. É, um dos grandes coisas de ter tantos números assim também é porque as pessoas não procuram o hospital porque não tem como pagar. Então eles já chegam lá no hospital no nível mais grave, que às vezes não dá para fazer muita coisa, porque eles Sim, não têm dinheiro para pagar, né? Imagina e a gente fica doente fora e não cobre o seguro, né? Viagem e tal. Então é algo a ser muito bem considerado também, né? Para viagens fora. Aqui no Brasil a gente ainda tem o SUS, graças a Deus, né? Dá pra gente, graças a mesmo Deus. quem não tem um plano Ainda de temos. saúde, né? Dá para fazer alguma coisa. Bem ou mal tem, mas então assim é muita coisa para pensar para viagem internacional, né? É pensar na questão burocrática, né, Renata? Querendo ou não, tem que pensar nisso. Não é só pensar no lado, vou agora curtir, vou sem medo, né, para tal lugar, vou sair fora do país. É pensar realmente nisso daí, porque às vezes pode te pegar de surpresa, como muitas coisas vêm pegando a gente de surpresa, e às vezes o preço aí acaba saindo mais caro, né? Verdade, muito mesmo. Então, assim, a gente pensa em várias coisas, mas ainda tem muita coisa para acontecer, né? Para a gente descobrir como que vai ser, questão de remédio, tratamento, vacina, imunidade, se fica imune mesmo ou não fica, quem já pegou, né? Exato, exatamente. Tem tudo isso daí. Já tem. E eu fico pensando também na questão, né, de outros países, assim, como que vai ser receber, assim, por exemplo, um americano ver um brasileiro, assim, um brasileiro pisar, né, na terra deles, assim, vamos dizer assim. Eu tenho relatos de, até mesmo de família minha, assim, né, que mora em Fortaleza. E muitos deles, assim, moram no interior, né, no interior de Fortaleza mesmo. Então, acaba sendo um pouco, assim, bem isolado, né. Então, aí a gente estava conversando hoje com alguns dos meus familiares lá, e eles falaram que muitos, assim, estão correndo aqui de São Paulo para lá, né? Então, querendo ou não, e isso acaba sendo um dos motivos que agora, eu estava vendo numa reportagem também, que esse vírus está se espalhando mais agora para o lado do interior. Exatamente por É, isso, por as pessoas estarem buscando esse refúgio nesses lugares, né? Que não tem muita aglomeração, é um vilarejo pequeno ali, então, eles estavam relatando isso lá no interior, tá assim, muita gente buscando assim refúgio lá, né, como tem família, mas eles estão começando a pegar duro lá também. Por exemplo, lá no em Fortaleza, a gente sabe que está sendo assim um estado muito complicado também, né, com a questão de casos, e então eles já estão tomando medidas assim bem pesadas mesmo, e agora está começando no interior também fazerem isso. Aí eles estavam me falando que quando você chega lá, você tem que ficar 7 dias isolado, 7 dias dentro de casa, sem poder sair de casa. Você vai ter que ficar trancado. Realmente saber que se você ali tá ok, né? Não trouxe ali nada ali pro pessoal, aí sim para poder curtir de boa. Mas o que mais assim me chocou, vamos dizer assim, foi que eles falaram que assim o preconceito, assim, entre aspas, vamos dizer que eles estão tendo assim de pessoas que estão vindo de fora, por exemplo, de São Paulo.
sabe? Eles olham Sim, tem assim, que ter mesmo, né? exato, tem que ter Porque é mesmo. um perigo real. É, e era pra lá que meu pai ia ir, né? Inclusive, dos motivos que ele desistiu foi por isso. Ele, não, Deus me livre, eu vou pra lá pra ficar preso lá, as pessoas olhar assim, com medo de mim, assim, não querer chegar perto. Ainda mais que faz tempo que eu não ia pra lá. Eu quero abraçar todo mundo, eu quero estar com o pessoal, eu quero estar com a minha família. Então, querendo ou não, isso acaba, né, mudando. E eu não tiro a razão deles, é realmente uma questão de segurança. Porque os casos estão começando agora a chegar lá também, né? Então, assim, é questão de cuidado mesmo. Então eu fico pensando nessa E questão, né? um receio que eu tive com esse feriado de São Paulo, das pessoas quererem viajar, sabe? Para cidades aí do interior e para ir para os lugares, porque tem muita gente que faz isso. O último feriado que teve aqui, 1º de maio, eu acho, né? As pessoas foram para vários, aqui perto, 100 quilômetros de BH, tem a Serra do Cipó, que é um lugar que eu adoro, vou muito. As pousadas lá já estavam fechadas desde o começo, mas no feriado, que foi na sexta, a cidade estava tão cheia que eles fecharam tudo, todos os restaurantes, tudo, para ver se as pessoas expulsavam as pessoas. E aí a gente ficou discutindo, mas como que essas pessoas estão lá, né? Se as pousadas estão fechadas. Primeiro, tem muita gente que tem casa de temporada lá, então Sim. vai para lá. As cidades ao redor também tem gente com casa de temporada. E muita gente faz bate-volta de BH, porque são 100 quilômetros, dá para ir e voltar. Então, assim, tem que ter consciência das pessoas acima de tudo, né? Assim, que é o feriado e tal, mas não é para você ir passear e não sei o quê. Todo mundo quer isso, óbvio que todo mundo Quem não quer quer? isso. Mas Nossa, se meu todo Deus do mundo céu. Você for, acha que eu queria estar aqui 2 meses já dentro de casa, trancado? questão de feriado que a gente perdeu, né? Que já teve Semana Santa, teve Tiradentes, 1º de maio, Dia do Trabalhador e tal, e agora outros, né, que estão por vir, mas assim, é isso, a gente tem que ter essa consciência Muito, total. em cima de tudo. Demais. Eu tô vendo aqui uma pergunta que mandaram pra gente aqui. Qual foi a viagem mais marcante que vocês fizeram? Qual foi pra você, Renata? Vamos relembrar, né? Já que a gente pode Nossa, viajar, vamos relembrar aqui então das nossas viagens. vamos reviver viagens, Vamos né? Tem que ficar reviver. revivendo. Então, é muito difícil falar em marcante, porque tem marcante de várias formas, assim, que Muito. uma viagem pode marcar a gente, né? De Diversas formas formas. diferentes. Enfim. É, a última não, a viagem que eu fiz no ano passado, que foi quando eu fiz o Caminho de Santiago, o Caminho de Santiago foi muito marcante para mim, assim, tanto o caminho em si, como depois, as consequências, o que gerou na minha vida, a mudança que trouxe e tudo mais, assim. E depois do que eu fiz o caminho, eu fui para a Grécia e fiquei 15 dias lá, que era um lugar que eu morria de vontade de conhecer, então fiquei nas praias e tal. Então foi uma viagem, e foi recente, né? Foi junho e julho do ano passado. Então e eu fiz sozinha, foram 2 meses que eu viajei sozinha. Então, como é algo recente e foi marcante, então eu acho que eu falaria bem essa viagem, assim, que eu comecei com o Caminho de Santiago, fui para a Grécia, e aí lá eu encontrei com uma amiga, mas aí depois eu continuei viajando por outros países que não são muito turísticos, assim, pelo menos não no Brasil, nem lá muitos também, assim, e eu Aham. estava sozinha, que foi Romênia, Bulgária, Sérvia, Ucrânia. Então, assim, as pessoas falavam, mas o que tem nesses lugares? Ou então, às vezes, assustavam de ver tantos lugares interessantes e bonitos e tal. E foi muito interessante, tanto pelo fato de eu estar sozinha, como a dificuldade na comunicação, porque não são todos os lugares que falam inglês, né? Já que eles têm até um turismo local forte, tipo aqui no Brasil, Aham. mas não é muita gente que fala inglês. E a maioria desses países, tirando a Romênia, todos eles têm alfabeto cirílico, que é o da Rússia também, né? Que são aqueles desenhos lá, nem a Sim. letra, né? Então, assim, eu ficava muito perdida em algumas coisas. Mas hoje a gente tem tecnologia, internet, Google Tradutor, assim, para eu me localizar. Facilita E, muito, né? então foi muito interessante por isso também, assim, sabe? De desafio de estar sozinha num lugar
não vou falar que é inóspito, que não é bem isso, mas é muito diferente você viajar, sei lá, no interior da Romênia, como eu viajei, dirigir sozinha, de carro e tal, do que você viajar, não sei, em Paris, que está totalmente pronto para o turismo, assim, né? É diferente. Então foi bem interessante, Sim. marcante. Já para mim, Raíssa, que foi a que fez a pergunta aí, obrigado por ter mandado essa pergunta pra gente. Como a Renata disse, há vários tipos assim de uma viagem marcar a gente, né? Em diversos âmbitos. E para mim foi na questão de viajar sozinho também, que foi o ano passado, que foi a minha primeira viagem sozinho. Então, assim, marcou e muito. Foi uma experiência incrível que eu nunca tinha tido. Inclusive no podcast eu já falei que eu costumava sempre, né, viajar em família, assim, eu costumava viajar com a minha mãe. Então, a primeira vez aconteceu, que foi viajar sozinho. Fui para Porto das Dunas, foi uma viagem nacional mesmo, lá na região do Ceará. E eu fui para ficar lá, assim, só hospedar, fiquei uma semana lá. E assim, foi uma experiência incrível, assim, no primeiro dia, até o segundo dia eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, eu quero voltar para casa, eu quero meus pais, eu quero minha família. Mas depois, assim, sabe, foi uma coisa tão gostosa, foi uma experiência muito legal, assim, sabe? Porque você, assim, eu pelo menos, né? Assim, cada um tem a sua experiência de viajar sozinho. Uns acham legais, uns não gostam, mas assim, eu particularmente gostei, né? Depois da experiência final ali, para mim foi muito bacana, foi muito enriquecedor para mim, porque você consegue, eu, pelo menos consegui tirar um tempo para mim, refletir, sabe, assim, sobre mim mesmo. Então, foi muito bacana. Acho que é necessário às vezes você ter um momento assim consigo mesmo, né? E lá nessa viagem eu consegui ter e muito. Então, assim, foi muito legal, foi muito bacana. E me diverti muito, assim, sabe? Depois o pessoal me perguntou, cara, você conseguiu se divertir mesmo sozinho? Eu falei, vocês estão por fora. Me diverti muito, assim, sabe? Um tempo comigo mesmo ali que foi, assim, enriquecedor, foi muito bacana. Consegui ali, vamos dizer assim, me surpreender comigo mesmo, né? Nessa descoberta de viajar sozinho. Então, essa viagem marcou bastante para mim também. Espero aí, se você tiver Pois essa é. experiência um dia aí, você possa ter isso também, que eu acho muito legal. Renata já viajou sozinha também, né? E pode provar isso aí também. E o engraçado, assim, a minha primeira viagem sozinha, eu não tive isso que você teve, sabe? Assim, Aham, eu tava com receio e tal, mas não foi ruim, mas não foi ótimo. Teve momentos muito bons, mas teve outros que eu fiquei assim. E depois eu fiz outras viagens sozinha, que eu achava ok, legal, mas assim, curtir, gostar mesmo. Foi em 2018, só que eu fiz uma viagem grande também sozinha. E lá eu realmente apreciei, assim, 98% do tempo eu estava muito bem estando sozinha, sabe? Assim, eu uhum, estava feliz de estar sozinha. Nas outras vezes, talvez 50%, não sei. Mas, assim, às vezes eu ficava. E é isso que você falou, o negócio da gente ter um tempo pra gente mesmo, de autoconhecimento também, da gente conseguir é, ficar bem, né? Sozinho com a gente mesmo, conseguir curtir as coisas e tal. é bom, As vale a primeiras pena. viagens as primeiras viagens que eu fiz sozinha, por mais que eu tenha curtido muita coisa, ainda fiquei muito apegada. Ah, mas eu não vou fazer aquilo porque eu tô sozinha, ou seria melhor se eu tivesse com alguém, ou um receio, ou um medo, às vezes, de andar sozinha e tal, assim. Então, só depois que realmente eu adorei, assim. Por isso que eu falo que todo mundo tem que ter essa experiência. Não necessariamente só uma vez, porque não, às vezes a primeira vez não vai ser tão boa assim, né? Sim, exatamente. Olha, eu tô vendo aqui, Renato, o Instagram aqui, a live já me avisou que vai ser encerrada a live, porque eu tô entrando nisso agora, que eu vi aqui, só tem 1 hora, né, de live aqui, depois o É, Instagram já corta. E a gente tá encerrando, tem aqui um pouco mais de 1 minuto, mas desde já eu quero agradecer você pela participação aqui, por aceitar o convite, foi um bate-papo muito bacana. Como eu disse, né, o objetivo dessas lives é fazer a gente refletir, e já que a gente não pode viajar, vamos falar de viagens aqui. E como fala o verdade. blog da Renata, vamos Vamos reviver. reviver as viagens. Obrigado, viu, Renato? E obrigado a todos que assistiram aí com a gente. Ficaram ligadinhos Obrigada a aí. você pelo convite. Até a próxima, outra live, outro podcast, quando tudo voltar, né? Quem Já sabe, estão né? me Espero convidando. aí. Fé em Deus que tudo mostre normal, a gente possa estar pessoalmente juntinhos aí novamente. Obrigado, viu? Tudo de bom para você. Verdade. E Obrigada. se cuida. Obrigada a Todos se você. cuidem aí. Eu também. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigadão.